Bom, vamos para mais uma questão, que diz assim: uma garrafa térmica contém 0,5 litros de café a uma temperatura de 80 graus Celsius. O café frio de um copo com volume de 0,25 litros a 20 graus Celsius é despejado de volta na garrafa. Se a capacidade calorífica da garrafa de café for desprezível, qual será a temperatura do café depois da mistura? Bom, primeiramente nós estamos falando de uma coisa chamada de troca de calor. Por quê? Porque nós temos dois elementos, no caso, porções de café, com temperaturas diferentes sendo misturadas. Logo, se as temperaturas são diferentes, quando eles forem misturados, vai acontecer uma coisa chamada de troca de calor. O recipiente a qual os contém é a garrafa térmica. E o texto fala que a capacidade calorífica, ou seja, a capacidade térmica desta garrafa, ela é desprezível. Ou seja, ele está indicando para você que a garrafa de café não participará da troca. Ou seja, só vai existir troca entre essas duas porções de café. Foi por isso que eu coloquei uma tabelinha para você ali, ó, apenas com duas linhas. Uma linha para o café que está mais frio e a outra linha para o café que está mais quente. E ambas vão trocar calor. Então observe que quando eu fui resolver ela para vocês, eu já coloquei um modelo matemático. Q de A mais Q de B tem que ser igual a zero. Q de A mais Q de B tem que ser igual a zero. Por quê? Porque somente dois elementos trocarão calor. Bom, primeiro vamos colocar os dados do texto dentro daquela tabela. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar aqueles dois volumes de café para achar as massas deles. Porque nessa minha tabela nós não trabalhamos com o volume, nós trabalhamos com a massa. Como o texto lhe deu o volume, através da densidade nós vamos encontrar que massa cada um daqueles volumes terá. Bom, para fazer isso, primeiro eu vou considerar que a densidade do café é a mesma que a densidade da água. Então observe que aqui na sua direita eu coloco, ó, densidade então seria que a da água vale isso, né? Nós estamos fazendo essa adoção, 1000 kg por metros cúbicos, ou 1 grama por centímetros cúbicos. Essa densidade é o da água, que nós estamos considerando como sendo a mesma que do café. Qual desses dois valores de densidade nós vamos usar? Nós vamos usar a densidade de 1 grama por centímetros cúbicos. Por que eu vou fazer isso? Porque em meio litro de café, que o texto faz referência, meio litro é a mesma coisa que 500 ml. No entanto, quando nós trabalhamos transformação de unidade medida, se tratando do volume, 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então, eu posso, por comparação, dizer que 500 ml é a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos. Então, vou fazer a transformação de 500 centímetros cúbicos através da fórmula da gravidade, da fórmula da densidade, eu vou achar a massa. Então, fiz aqui para você, ó. A densidade é 1, a massa eu quero, e 500 ml é a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos. Tá aqui, ó, volume. Multiplicando cruzado, eu vou achar que a massa em 500 ml de café é de 500 kg. É de 500 gramas. Logo, tá aqui na sua tabela, ó. Café quente, a qual tem esse volume de meio litro, tá aqui, ó, 500 gramas. Vou fazer a mesma conta para o volume de café que está mais frio. O texto diz que o volume de café menos aquecido tem 0,25 litros. 0,25 litros equivale a 250 ml, que é a mesma coisa que 250 centímetros cúbicos. Sendo assim, jogando aqui na fórmula da densidade esse valor, ó, densidade é 1, a massa eu quero saber, e o volume seria 250 centímetros cúbicos. Multiplicando cruzado, vamos encontrar que a massa de café
dessa porção de café mais frio é de 250. É por isso que eu coloquei aqui, ó, massa 250. O café tratado ali, tanto o mais quente quanto o mais frio, tem o mesmo calor específico, mas o texto não informou qual. Por isso que eu coloquei aqui, ó, no lugar do Czinho, que é o calor específico, eu coloquei Y e Y, porque são iguais. A temperatura inicial do café mais frio, o texto informou, vale 20. E do café mais aquecido, o texto também informou, vale 80. Está aqui, ó. O texto quer saber qual é a temperatura depois da mistura. Ou seja, ele quer saber qual é a temperatura final. Mas a temperatura final de ambos, já que eles vão trocar calor, vai ser a temperatura chamada de equilíbrio térmico, que é a mesma coisa que a temperatura final e terá o mesmo valor. É por isso que a temperatura final ficou X para o café mais frio e também X para o café mais aquecido. Eles vão ter a mesma temperatura final. A variação de temperatura, eu preenchi o quadrinho, tá aqui, ó. Temperatura final menos a temperatura inicial, temperatura final menos a temperatura inicial. Bom, com a tabela completada ali, eu vou transferir esses dados para dentro do meu modelo matemático. Eu disse para você que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B tem que ser igual a zero. Tá aqui. Vou trocar pelas fórmulas. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então tá aqui, ó, na segunda linha, eu troquei o Q de A pela sua fórmula. E também troquei o Q de B pela sua respectiva fórmula. Então a segunda linha ficou da seguinte maneira. Massa de A vezes calor específico de A vezes a variação de temperatura, mais massa de B vezes calor específico de B vezes a variação de temperatura, tudo isso tem que ser igual a zero. Bom, trocando agora pelos valores que nós conhecemos, que estão na tabela, a massa de A é 250, o calor específico é Y e a variação de temperatura seria X menos 20. Então tá aqui, ó, substituição feita. No caso da quantidade de calor de B, seria a massa de B, que está aqui, ó, 500, vezes o calor específico, que é Y, vezes a variação de temperatura, que está aqui, ó, X menos 80. Resolvendo essa equação, tudo isso tem que ser igual a zero. Então, a terceira linha está ali, prontinha para vocês. Na quarta linha, eu fiz um processo matemático. Eu peguei esse termo todo aqui, ó, 500 vezes Y vezes X menos 80, que está do lado esquerdo da igualdade, joguei para o lado direito. Quando você passa para o lado direito, ele troca de sinal. Isso aqui era positivo, ó. Quando passou para o outro lado, ficou negativo. Então, na minha quarta linha, olha o que sobrou para mim. Eu não mexi no 250 vezes Y vezes X menos 20, não mexi, deixei do lado esquerdo. Mas eu passei esse segundo termo, que é o 500 vezes Y vezes X menos 80 para o outro lado da igualdade. Então veio com o sinal negativo. Então tá aqui, ó, na quarta linha eu botei o sinal negativo. Observem também que eu simplifiquei agora. Ó. Como tem dos dois lados da igualdade a letra Y, eu cortei do lado direito e também cortei do lado esquerdo. Eu simplifiquei. O 500 e o 250 também são simplificáveis por 250. Então 250, quando eu simplifiquei por 250, sobrou 1. 500, quando eu simplifiquei por 250, sobrou 2. Então, na minha quarta linha, eu fiz simplesmente, foi o resultado da simplificação. Na quarta não, né? Na quinta linha, esta linha aqui, ó, foi simplesmente o resultado da simplificação que está aqui na quarta linha. Então, a minha quinta linha foi a simplificação da quarta. O que sobrou é só aplicar a propriedade distributiva agora. 1 vezes x é x, está aqui. 1 vezes menos y, desculpa, 1 vezes menos 20 está aqui. Do outro lado da igualdade ficou 2. Menos 2 vezes x vai ficar menos 2x. Menos 2 vezes menos 80 vai ficar mais 160. Vou jogar o x para um lado da igualdade e deixar o que é número do outro. Esse menos 2, que é negativo, passou para o lado positivo. Então ficou assim, ó. X mais 20, sendo igual. O 160 eu não mudei de lugar, então ele continuou com o mesmo sinal, que é 160 positivo. Mas o menos 20 que estava à esquerda passou para o outro lado, que é à direita, trocando de sinal. Então ficou mais 20. Quando você fizer essa operação, 160 mais 20 vai ficar 180. X mais 2x vai ficar 3x. Bom, como eu quero saber a letra x, esse 3 que está multiplicando passaria para lá dividindo, tá aqui, ó. E 180 dividido por x, resultado seria 60. Ou seja, a temperatura final, a de equilíbrio deste café, seria de 60 graus Celsius.